Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos uma data muito importante para a nossa paróquia e para a igreja de um modo geral. Para a nossa paróquia, porque hoje nós celebramos o nosso padroeiro, São Pedro. Para a igreja, porque São Pedro tem uma importância fundamental para ela, para a igreja. Fundamental porque ele é o fundamento, representando todos os apóstolos. Por isso nossa igreja é apostólica, fundada sob o alicerce dos apóstolos, na grande rocha que é Cristo, e Cristo que transfere essa responsabilidade para Pedro e para os seus sucessores, os papas que vão assumindo a cátedra de Pedro ao longo da história. Hoje nós temos como sumo pontífice, representante de Pedro, Francisco, que em 2013, quando ele assumiu o pontificado, ele usou uma das expressões que São Pedro usou logo que ele começou sua missão, depois da ressurreição de Jesus. O Papa Francisco disse a seguinte frase naquela ocasião, para a igreja que ele assumia: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, ele se propôs a dar a sua vida pela igreja. E hoje, quando a gente vê o Papa Francisco, já com certa debilidade física, nós vemos naquele homem representante de Pedro, alguém que está doando a sua vida até as últimas consequências para essa igreja. E com esse gesto,
ele deixa um legado para nós, ou melhor, um recado para nós. Se tu és cristão, assumas a missão, dê a sua vida também. Não tenha medo de dar a sua vida pela igreja, ou seja, pelos seus irmãos, pela causa de Cristo. Quem ama a Deus, quem ama a Cristo, quem o reconhece como Filho de Deus, não teme os obstáculos, os dissabores, as agruras das cruzes que a missão traz e que ela representa. Por isso, nós respondemos belíssimamente na hora do Salmo: de todos os temores o Senhor me livrou. Deus nos livra de todos os temores quando nós confiamos plenamente nele, quando nós o amamos verdadeiramente. No dia de ontem, quando celebrávamos a missa da vigília desta solenidade, nós ouvimos o evangelho em que Jesus perguntava insistentemente se Pedro o amava. Perguntou 3 vezes, a ponto de deixar Pedro desconfortado, porque quando ele perguntava: Pedro, tu me amas? Mais do que a estes, mais do que a todos? Pedro dizia: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondia: apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, cuida daqueles que eu cuidei. Se preocupe com aqueles que eu preocupei. Se você me ama, cuide dos mais fracos, dos debilitados, dos marginalizados, daqueles que a sociedade coloca à margem, porque foram esses que Jesus deu prioridade. E dizia para Pedro: se você me ama, cuide destes. Por que é que Jesus perguntava insistentemente a Pedro se ele o amava? Porque ele iria confiar a grande responsabilidade a Pedro de ser a pedra fundamental da igreja. E ele não iria confiar uma missão tão árdua a alguém que ele não tivesse certeza que o amava. Deus só confia responsabilidades àqueles que ele sabe que o ama. Quem não o ama não vai ser responsável na missão. Quem não o ama vai desistir nos primeiros obstáculos. Quem não o ama vai se afastar da igreja na primeira dificuldade. Quem não o ama não vai nem frequentar a igreja, ou vai frequentá-la esporadicamente. Mas quem o ama vai ser fiel a ele. Faça chuva ou faça sol, tenha alegria ou tenha tristezas, vai ser fiel a ele. Por isso ele quis saber de Pedro se ele o amava. E completando aquilo que ontem ele perguntava a Pedro, hoje ele os leva, e Pedro está junto, à periferia de Jerusalém. E lá ele quer saber se eles sabem quem de fato ele é. Muitos não sabiam quem era Jesus. Ainda hoje, muitos não sabem quem é Jesus. Porque se soubesse, não teria tais comportamentos que agride profundamente a Deus. Às vezes nós achamos que sabemos quem é Jesus, mas nosso comportamento diz o contrário. Quem acha que sabe quem é Jesus, não vai ofendê-lo, porque ele é o Filho de Deus. Quem é que em sã consciência ofenderia o Filho de Deus?
Nós ofendemos o Filho de Deus quando não comungamos com Ele. E comungar aqui, eu não me refiro apenas a você se aproximar do altar e receber a Eucaristia. Eu me refiro ao pacto com Ele, a ser fiel às coisas que Ele fez, a não contradizê-lo nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso comportamento. Se eu digo que amo a Cristo e que comungo com Ele, eu não posso compactuar com forças opressoras, com as forças da morte, ou com aqueles que propagam as forças da morte. Ele alertou Pedro: a missão não é fácil. Para você dar cabo desta missão, você precisa me amar muito, ser fiel a mim, saber verdadeiramente que eu sou o Filho de Deus. Então agora que você confirmou que me ama, sabe quem eu sou, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Eu vou te dar a senha do reino dos céus. Por isso, na entrada da missa, vocês viram que nós entramos com as chaves. Pedro recebeu simbolicamente as chaves. Sabe o que significa uma chave? Significa que você tem certo poder, poder de abrir e de fechar portas, de permitir que alguém entre ou não em determinado lugar. A chave significa responsabilidade. Agora, quando você tem as chaves do céu, já imaginou o tamanho dessa responsabilidade? E ele confia a Pedro as chaves do céu. E disse para ele: tudo que você ligar na terra, unir na terra, promover uma sinodalidade na terra, você ligará no céu. E tudo que você desligar na terra, bloquear na terra, romper na terra, você está rompendo no céu. E aí cabe a nós perguntarmos: o que é que nós estamos ligando no céu e desligando no céu? Temos que ligar no céu as coisas boas, as nossas ações de amor, de compromisso, e desligar e banir da nossa vida aquilo que não é bom. Por outro lado, com essa expressão, ele vai dizer: tudo que nós fazemos na terra interfere diretamente no céu. Nada é alheio ao céu. O céu já está presente aqui, como também o inferno. Por isso ele disse: as forças do inferno nunca poderão vencer essa igreja fundamentada nos apóstolos, essa igreja de Deus. Aqui na terra tem céu e inferno. Qual dos dois nós estamos promovendo mais? Ele nos dá então, com estas chaves dada a Pedro, o livre arbítrio de ligar e desligar as coisas entre o céu e a terra, ou de promover na terra o céu ou o inferno. Tem gente que consegue fazer com que vislumbremos o céu já aqui na terra. São aqueles que têm boas ações, que são pessoas íntegras, que respeitam o seu semelhante, não importando quem ele seja, que promove o amor, a paz em vez da guerra. Mas tem aqueles que fazem o inferno acontecer. Isso me faz lembrar um filósofo que era ateu, mas que constatou isso. Um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre disse que o inferno eram os outros. E é isso mesmo. O inferno está presente também nas pessoas, em nós.
Nós temos que fazer com que o céu transpareça e não o inferno. Aí está a responsabilidade das chaves dada a Pedro. Jesus então confia essa grande responsabilidade. Eu estou deixando este mundo, indo para junto do Pai, mas não vou desampará-los. Vou deixá-los aqui com esta árdua responsabilidade de dar continuidade à minha missão. Nisto consiste as chaves de Pedro. Pedro representa então essa igreja hierárquica, centrada em Roma, na figura do Papa. Essa igreja da qual em todas as missas dominicais e solenidades nós professamos nossa fé através da oração do creio. A oração do creio é um resumo da nossa doutrina, a doutrina da igreja petrina, da igreja centrada na figura de Pedro, representada pelo Papa Francisco. Uma coluna da igreja apenas, porque do outro lado nós temos uma outra coluna que sustenta essa igreja, que é a coluna representada pelo apóstolo Paulo, aquele que representa a igreja missionária, aquele que representa a igreja que vai aos confins da terra, que forma comunidade de comunidades, que forma comunidades eclesiais missionárias, aquele que, pautado no Evangelho, leva a Cristo aos confins da terra, aos afastados, aos distanciados, aos que nunca se aproximaram. Nós devemos trazer dentro de nós esses dois aspectos para sermos católicos autênticos: respeitar nossa doutrina, a hierarquia da igreja, e sermos missionários. Se assim o fizermos, nós seremos completamente igreja. É o que nos mostra a liturgia deste dia que celebramos São Pedro e São Paulo. Na primeira leitura, Pedro está em missão também, fazendo aquilo que Jesus fazia. Na segunda leitura da carta aos Gálatas, São Paulo está no final da vida, com aquela sensação de missão cumprida. E ele diz a Timóteo, na carta manuscrita a ele, deixando a Timóteo um legado, uma continuidade da missão, encorajando Timóteo na missão, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ou seja, combater o bom combate, ele diz, enfrentei todas as lutas, todas as perseguições, todos os obstáculos, porque ser missionário é um combate constante contra as forças do mal, contra os inimigos. Mesmo com tantos obstáculos, ele conseguiu completar a corrida, chegar ao final da meta que ele tinha traçado na sua vida, de servir a igreja de Jesus Cristo. Ele completou a corrida. E apesar de todos os obstáculos, ele não perdeu a fé, ele guardou a fé. Já imaginou que belo seria quando nós chegássemos no final da nossa vida com a mesma sensação de missão cumprida que chegou Paulo? A sensação de termos combatido o bom combate, de termos completado a corrida e de termos guardado a fé apesar de todas as dificuldades. Isso é belo demais, e é isso que nos fortalece na missão. Nessa missão que hoje nós reforçamos o nosso compromisso. É disso que fala a liturgia da palavra de hoje.